Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos chegando mais uma vez para juntos compartilharmos do programa Palavra de Fé. Hoje eu quero falar sobre os três grandes promotores do pecado. Quero mostrar que a salvação é algo que Deus nos deu, pela graça, pela sua graça, mas que nós temos que vencer esses três grandes inimigos. Venha, participe do programa Palavra de Fé e Deus vai abençoar a sua vida. Vamos fazer a leitura de um texto sagrado que está na carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 2. Diz assim, o versículo de número 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Eu quero, dentro desses versículos que li, fazer uma meditação com você, que é amigo do programa Palavra de Fé, acerca dos três grandes promotores do pecado. Os três promotores do pecado. Eu, outro dia, ministrei uma mensagem aqui baseado no aspecto da nossa ressurreição em Cristo. Eu lembro que falei sobre as características de uma pessoa que já ressuscitou de Cristo. Esse texto está alinhado àquilo que nós falamos, mas eu quero dar um outro enfoque dentro desse mesmo assunto. O versículo 1 do capítulo 2 de Efésios inicia dizendo, e vos vivificou. Isso quer dizer que tornou a dar vida a alguém que estava sem, não é? Estando vós mortos em ofensas e pecados. Veja que a linguagem é espiritual. Estávamos mortos em ofensas e pecados, não é? Em que noutro tempo andastes. E aqui, preste atenção, amigo do programa Palavra de Fé, sobre três palavras que eu quero usar para mostrar os três grandes promotores do pecado. Primeiro, o curso deste mundo. Depois ele vai falar sobre o príncipe das potestades do ar. E, em terceiro lugar, desejos da nossa carne. Então, veja que essa linguagem bíblica, dentro desse capítulo, que Paulo está falando sobre a salvação que é dada pela graça, nós somos salvos pela graça de Deus. A salvação é um presente de Deus aos homens, na qual Jesus conquistou para nós. Um preço de sangue na cruz do Calvário, a nossa salvação. Agora aqui ele está falando dos três inimigos que nós temos que vencer. Os três grandes promotores do pecado. O primeiro está aqui, o curso deste mundo. Eu vou ler novamente o versículo para você entender. Em que noutro tempo andaste segundo o curso do mundo. Eu quero falar um pouquinho sobre essa expressão, o curso do mundo. O que Paulo está querendo dizer aqui? Ele está dizendo que nós temos um inimigo a vencer, que é o mundo. E quando nós falamos de mundo, nós não estamos falando das pessoas, nós não estamos falando, essencialmente do nosso semelhante. Não, estamos falando desse sistema
pecaminoso, que aqui a Bíblia denomina de o curso desse mundo. O que as pessoas mais se ocupam a fazer? Nós percebemos hoje que o mundo, cada dia mais, ele nos incentiva ao pecado. O sistema é perverso. O tempo todo nós somos incentivados, motivados a pecar. O que é pecar? Na linguagem bíblica, é errar o alvo, é desagradar a Deus, é fazer algo que a própria Bíblia, a própria palavra, diz para nós não fazermos, e nós fazemos. E o diabo, ele tem influenciado o mundo de tal forma que o curso desse mundo tem levado as pessoas a cometer os mais diferentes tipos de pecado. Cada dia mais a gente percebe as coisas mudando. Coisas que a Bíblia condena, que o mundo vê com muita naturalidade. E aqui, amigo, irmão do programa Palavra de Fé, eu preciso dizer para você que eu preciso vencer esse sistema, que ele é perverso, ele é corrompido. A corrupção campeia de uma forma muito gigante. E se eu não tiver cuidado, enquanto cristão, enquanto servo de Deus, eu também vou me corromper. Porque o curso desse mundo, e veja que Paulo está usando a linguagem de alguém que já saiu desse sistema, da influência desse sistema. Eu preciso saber que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por elas. Isso é eu ter convicção, é eu ter certeza de que o curso do mundo nunca vai me aproximar de Deus, nunca vai me levar para perto de Deus, pelo contrário, vai me afastar de Deus. Veja que ele está dizendo, em que noutro tempo, isso quer dizer, quando nós não servíamos a Deus, nós andávamos segundo o curso desse mundo. Então, curso aqui, repetindo, nada mais é do que todo esse sistema pecaminoso que influencia e que incentiva o homem ao pecado. Nós vamos fazer um intervalo comercial e, na sequência, nós retomamos o programa Palavra de Fé, ministrando sobre os 3 grandes promotores do pecado. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Dando continuidade à mensagem, nós estamos falando sobre os 3 grandes promotores do pecado, baseado em Efésios capítulo 2. Eu iniciei mostrando que o primeiro grande inimigo a ser vencido, que promove o pecado, é o curso do mundo. E eu expliquei que é, na verdade, a tendência, o sistema pecaminoso que as pessoas acabam se deixando levar. Mas e o segundo? O segundo grande promotor do pecado está aqui na sequência no versículo 2. Eu vou ler novamente o versículo para você pegar ele no conteúdo geral. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Já falei sobre isso. Agora, segundo o príncipe das trevas ou das potestades do ar. Aqui está falando de Satanás.
O segundo grande inimigo a ser vencido é Satanás. Pastor, mas não seria o primeiro? Eu não estou colocando na ordem de prioridade. Eu estou mostrando aqui na ordem bíblica os 3 grandes inimigos a serem vencidos, que são aqueles que nos fomentam o tempo todo o pecado. E aqui Satanás está como segundo adversário. Na verdade, nós temos 3 grandes problemas a vencer. O problema de ordem externa, que é o curso do mundo. O problema de ordem extraterreno, que é o que eu vou falar agora, que é, no caso, o inimigo espiritual, que é Satanás. E vou encerrar mostrando sobre o problema interno, que é o que está no versículo 3. Mas dentro desse tópico, príncipe das trevas do ar. Como o diabo tem feito vítimas, meus irmãos? Como ele tem matado pessoas? Isso mesmo, ele usa a pessoa, ele influencia a pessoa, e justamente por a pessoa não dar a devida atenção a Deus, não querer seguir a Deus, não querer se submeter à palavra de Deus. E essa é uma verdade que, por mais que as pessoas queiram negá-la, ela é autêntica, ela é verdadeira. Deus só pode realmente nos guardar da ação de Satanás se nós formos obedientes a Ele. Se nós estivermos sobre a tutela dele, entende? Se nós nos submetermos a ele aqui, o texto diz que o príncipe das trevas tem matado e levado muitas pessoas ao pecado. Há um versículo lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, que diz assim: porque o príncipe deste século é Satanás, cegou o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeçam a luz do Evangelho. É por isso que tem pessoas que ouvem o Evangelho, mas não reflete, não provoca mudanças. Por quê? Porque ele não consegue enxergar as coisas pela ótica do Espírito Santo. Ele não consegue ver o Evangelho como algo bom. Pelo contrário, muitas vezes ele até vê como algo que quer travar ele, que quer impedir dele fazer aquilo que ele deseja fazer. E aí ele faz bem aquilo que quer fazer e acaba se tornando vulnerável. E essa vulnerabilidade permite que Satanás leve as pessoas, muitas, ao alcoolismo, muitos às drogas, muitos à prostituição, muitos à mentira, porque a Bíblia diz que ele é o pai da mentira e ele leva as pessoas a mentir de tal forma que as pessoas mentem como se estivessem falando a verdade. Isso é ele trabalhando e influenciando a pessoa para que ele faça aquilo que ele gosta, que é mentir. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Então, olhando para esse lado, se ele é o pai da mentira e eu me caso com a mentira, ele acaba sendo sogro. Entende? Então eu não quero, acredito que você também não quer ter ele como teu sogro. Isso é muito importante, porque as pessoas entram por esse caminho, como já disse, álcool, drogas, prostituição, mentira e pior, irmãos. O diabo usa a pessoa, judia da pessoa e depois que deixa a pessoa num estado miserável, deplorável, sabe o que ele faz? Ele joga na lata do lixo. É isso que ele faz. Mas ainda bem que Jesus veio para salvar e buscar os que se haviam perdido. A Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quantas vezes Jesus vai lá na lata do lixo, entende? E tira a pessoa e transforma ele, muda ele. A linguagem do versículo aqui fala justamente, o versículo 5 diz: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, o que Deus fez? Nos vivificou juntamente com Cristo e pela graça sois salvos. Ah, irmãos, que coisa boa é pensar em Deus como aquele que tem poder para nos salvar, para nos justificar, para nos tornar justos. Porque de nós mesmos nós não conseguiríamos. Mas então, o que nós podemos tirar de proveito disso aqui? Não dê espaço na sua vida para o príncipe das potestades do ar. O que quer dizer essa palavra? Príncipe das potestades do ar. Falam dos demônios que estão aí trabalhando, levando as pessoas à loucura. Tem gente se suicidando. A mídia hoje não veicula mais os suicídios, mas quantas pessoas estão morrendo? E muitas dessas é por função de problemas que a vida lhe alcançou, e aí o inimigo chega e começa a falar na cabeça dessa pessoa, e daqui a pouco essa pessoa se suicida, destrói a sua própria vida, acaba com o dom maior que é a vida,
que Deus deu para nós. Então veja que nós temos que vencer esse grande inimigo. O primeiro grande inimigo que você tem que vencer é o curso do mundo. O segundo grande inimigo que nós temos que vencer é Satanás. E eu vou encerrar o programa falando sobre o terceiro. Eu preciso fazer um intervalo comercial e no último bloco eu vou mostrar o terceiro grande inimigo que promove o pecado e que nós temos que vencer. 1 minuto só. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Dando continuidade, concluindo, na verdade, a mensagem que nós estamos falando sobre os 3 grandes promotores do pecado. Eu já mostrei que o primeiro grande inimigo a ser vencido é o curso do mundo. O segundo grande inimigo a ser vencido é o príncipe das potestades do ar, Satanás, com todos os seus demônios. E o terceiro? O versículo de número 3 diz, entre os quais todos nós também antes. Antes quando? Quando não servíamos a Deus. Andávamos nos desejos da nossa carne. Desejos da nossa carne. Aqui, com essa expressão, eu lhe mostro o terceiro grande inimigo, que, ao meu ver, é o maior de todos, que é o nosso próprio eu, que é o nosso ego, que é aquilo que está dentro de nós. Eu disse que o grande problema nosso é gerenciar os problemas de ordem interna, externa e extraterrena. Compreende? Esse é um tipo de problema interno, que é a nossa natureza. A nossa natureza com esse desejo voraz do pecado. Compreende? As pessoas, elas por si só, na sua natureza humana, jamais serão influenciadas a buscar a Deus, a abandonar o pecado. Pelo contrário, a nossa natureza humana, que aqui está dentro desse contexto de desejos da nossa carne, ela sempre vai desejar o pecado. E olha, irmãos, quer saber de uma grande verdade? O nosso maior inimigo é o nosso próprio eu. Se eu conseguir me autodominar, se eu conseguir dominar o meu ego, e naturalmente não ser uma pessoa egoísta, a ponto de querer sempre estar me agradando, eu vou ser um vencedor. Eu vejo hoje muitas pessoas com problemas nos mais variados segmentos da sua vida. Problema no casamento. Por quê? Egoísmo. Problema no trabalho. Por quê? Egoísmo. Problema, às vezes, na vida espiritual, na igreja. Por quê? Egoísmo. O egoísmo, na verdade, é que tem tocado o homem. E isso tem sido um grande problema para gerenciarmos. Por quê? Porque aonde o eu entra e você coloca ele na frente, você estraga tudo. Você já percebeu que tem pessoas que não conseguem, ele quer dominar os outros, ele quer repreender os outros, mas não consegue dominar a si mesmo? Não consegue dominar a si mesmo. E isso é um grande problema, que nós, meus amados, precisamos saber, porque aqui a Bíblia está falando que Ele nos salvou e nós não podemos viver dessa forma. E aqui vai um conselho, concluindo para o fechamento dessa programação, aqui vai um conselho para você. Para você que já é cristão e que já serve a Deus,
Não permita que esses 3 promotores do pecado envolvam a sua vida. O curso do mundo, o príncipe das potestades do ar e aqui os desejos da carne. Como é que se domina os desejos da carne? Buscando a Deus, se enchendo do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem dá-nos condições de dominar a nós mesmos, irmãos. É por isso que a gente precisa jejuar, é por isso que a gente precisa orar, é por isso que a gente precisa ler a Bíblia, porque essas ferramentas são elas que alimentam o Espírito, compreende? É através da oração, através do jejum. Por que Deus pede para a gente jejuar? Será que é porque Deus é sádico e gosta de ver a gente sofrendo, passando fome? Não! Deus pede para que a gente jejue, porque quando você jejuma, você simplesmente está dizendo para você mesmo: eu tenho domínio sobre mim mesmo, inclusive o estômago, que é uma das coisas mais difíceis de ser dominada. O estômago, o desejo de se alimentar, que é uma coisa boa. De vez em quando você precisa romper, não é, com esse processo e fazer um jejum, um sacrifício dedicado a Deus, para que você possa fortalecer o seu espírito. Eu sempre uso uma expressão que um dia eu vi, achei muito bonita, de que o jejum emagrece o corpo, mas engorda a alma. E é isso que Deus está querendo que você faça. Domine a você mesmo. Domine a sua natureza, não deixe o pecado te envolver, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, sabe o que é? É a vida eterna. O que você quer para você? Você quer como salário a morte? Pastor, mas pecando ou não pecando eu vou morrer. É verdade, mas a morte que eu estou falando não é a morte física, porque essa, ímpios e justos um dia terão que morrer. Mas eu estou falando da segunda morte, porque essa é a pior delas, que é a separação de Deus. A Bíblia diz: bem-aventurado são aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, porque sobre esses não tem o poder da segunda morte. A segunda morte é a separação eterna de Deus. E quando você vive no pecado, você morre sem Cristo. E se você morrer sem Cristo, você está perdido eternamente. Portanto, que o texto que gerou essa mensagem de Paulo possa realmente estar no nosso coração. Olha o que ele vai dizer no versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e pela graça sois salvos. Para mostrar nos séculos vindouros, olha o que eu estou dizendo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. É o que está nesse preâmbulo, nesses primeiros 10 versículos do capítulo 2 de Efésios. A salvação é pela graça. E nas entrelinhas desse texto, nós encontramos aqui os 3 grandes promotores do pecado. Curso do mundo, príncipe das potestades do ar e desejos da nossa carne. Vamos vencer tanto um, quanto o outro, quanto o terceiro. Que Deus te abençoe e que Deus possa fazer com que você seja um cidadão do céu. Vamos orar. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai de eterna bondade, Pai de amor. Eu acabei de mostrar, meu Deus, os 3 grandes promotores do pecado e que nós temos que vencê-lo. Mostrei, meu Deus, que o curso desse mundo, o príncipe das potestades do ar e os desejos da nossa carne são os grandes inimigos a serem vencidos. Nos ajuda, Senhor. O Senhor sabe que o nosso desejo é te servir e a nossa alma precisa a todo momento ser auxiliada pelo poder do Teu Espírito Santo. Ajuda os nossos irmãos,
a vencer, Pai, todos esses 3 grandes adversários. Que eles não venham influenciar-nos de tal forma que nós percamos a nossa salvação. Ajuda-me, ajuda os meus irmãos ouvintes do programa Palavra de Fé. Que a Tua graça, que o Teu poder possa estar sobremaneira alcançando cada um dos Teus filhos, Pai. É o que nós pedimos e desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. O desejo do nosso coração é que a sua vida seja abençoada pela Palavra de Deus. Sabemos que a Palavra é que edifica e a nossa proposta é edificar a sua vida. Quero me despedir de todos os nossos ouvintes, de todos vocês que são companheiros, acima de tudo, fiéis do programa Palavra de Fé. Eu quero desejar a você uma ótima semana, que a bênção de Deus alcance você e a sua família. Fiquem na paz do Senhor. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Programa Palavra de Fé. Um oferecimento Melani Produções. Fotos, filmagens e álbuns de luxo.